Querido Deus, nós estamos nessa tarde reunidos, ó Deus, no mesmo propósito, que é de louvar o Teu nome, cultuar a Ti e receber a Tua palavra, receber o Teu conselho, receber, ó Deus, a força do Senhor para continuar, ó Deus, nessa caminhada. Nós somos tão pequenos, mas o Senhor é tão grande. E o Senhor se fez um de nós para poder nos resgatar, Pai. Querido Deus, que o Senhor possa honrar a presença de cada um, recompensando, dando, Senhor, a paz, a alegria, a força para continuar vivendo para Ti, pois em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém. Boa tarde, irmãos, já quase boa noite, né? Escurecendo. Que Deus abençoe cada um de nós. Ficamos felizes com os irmãos da Barra Funda, mesmo com chuva, né? Estão aqui para juntos adorar a Deus. E como sempre digo, né? Quanto mais brasa, mais calor. Amém? Cada um de nós temos uma porção da coluna de fogo. Vamos ler, para nós ter uma palavra, Romanos, capítulo 10, versículo 8. Romanos, capítulo 10, versículo 8. A Bíblia diz assim: aqueles que acharam, acompanhem, os demais ouçam. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Senhor, nós lemos a Tua palavra, que é rica em sabedoria, em orientação, em bênção para todos nós. Mas dependemos do Senhor, para que o Senhor nos dê, ó Deus, o entendimento, a unção, e que não seja somente a palavra, mas que ela tenha o Espírito do Senhor, para que possa, ó Deus, ir ao encontro de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém. Podeis assentar, irmãos. Quero falar com vocês nessa noite um assunto que há um tempo atrás nós falamos, e o título é O Poder da Confissão. E como subtítulo eu quero dar que é a aproximação correta. Então nós vemos que tudo é um conjunto quando nós tomamos a palavra de Deus e nós, com fé, nos aproximamos de Deus e confessamos aquilo. Deus, Ele nos criou não simplesmente para nós viver e para Ele também nos salvar e para nós estar aqui nesse mundo, mas Ele nos criou com um objetivo. Qual será que é esse objetivo? É em compartilhar o seu reino conosco.
Ele fez o mundo e a Bíblia diz que ele viu que não havia ninguém para arar a terra. Então ele fez o homem. E sempre, irmãos, quero meditar com vocês, quero ir bem lento para nós poder pegar todo o contexto. Sempre nós vemos Deus agindo através do homem. Deus, ele deseja, e ele, como Jesus disse em Apocalipse, ele está batendo na porta do coração de cada um. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, eu quero que vocês vão caminhando comigo para nós poder receber a bênção de Deus, o entendimento e sermos melhores cristãos. E Deus, ele espera por mim e por você. Às vezes a pessoa, ela fica, vamos dizer assim, vivendo a vida sem nenhum objetivo e esperando tudo, quer dizer, que Deus faça tudo por ela. E como a gente já ouviu algumas pessoas que se assentam, vamos dizer assim, na cadeira da predestinação, e eles dizem: se eu sou predestinado, Deus vai tratar comigo. Para que pregar? Quer dizer, se a pessoa é predestinada, ela vai vir, não é? Mas Deus usa quem? O próprio homem. Como a Bíblia diz: como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E a palavra diz que Deus aprove, né, a salvar pela loucura da pregação. Então Deus, irmãos, ele trabalha em conjunto com o homem. Ele trabalha em conjunto com o homem. Como podemos dizer, Deus é o positivo, nós o negativo. E o irmão Brana diz que quando a pessoa vai para uma mata, fica um tanto isolada, diz que o diabo deixa de ser tão perigoso ali. Por quê? Porque ele não tem pessoas para usar. O diabo também, ele age através das pessoas. Se nós permitir, ele age através de nós. Por isso ele vem com pensamentos, aquilo outro. Mas o cristão logo reconhece quando não é Deus. Então ele tem os seus anjos, ele tem os seus ministros, mas Deus tem também os dele. E como um dia eu pregando, eu disse: de que lado nós vamos querer estar? Aquela história que eu conto, que vocês já ouviram também, talvez de outros pregadores, que havia dois grupos, o grupo do lado de Deus e o grupo do lado do diabo, e havia um muro que separava. E havia um homem em cima do muro. É uma história, mas que relata realmente o dia a dia. Relata a vida do ser humano. E os do lado de Deus procuravam convencer aquele homem a descer do muro e vir para o lado deles. Mas o que chamou a atenção é que o diabo estava sem fazer nada, tranquilo. E às vezes, na maioria das vezes, quando a pessoa toma uma decisão de servir a Deus, quando ela se posiciona, quando ela se converte, as lutas aumentam, as lutas vêm. Aí você diz: eu não vou. Eu já ouvi de pessoa que disse: eu não vou mais, quer dizer, me consagrar, porque cada vez que eu procuro me consagrar a coisa fica pior. É um bom sinal que você mexeu com a besteira, que o diabo está vendo que está te perdendo, e ele não quer te perder, ele vai tentar impedir o teu crescimento.
É sinal que você tirou ele da zona de conforto. Por isso ele vem, incomoda, atrapalha, tenta, mas o que a Bíblia diz? Que nós devemos resistir o diabo e ele vai fugir de nós. E resistir é o quê? Dar as costas para ele. Resistir é ignorá-lo, é não fazer aquilo que ele quer que nós faça, é buscar em Deus a capacidade, a força para vencer, porque a nossa força, como disse Davi, está no Senhor nosso Deus que fez os céus e a terra. Então o diabo estava ali sem procurar constranger aquele homem a ir para o lado dele. E os decados disseram: por que só nós estamos tentando fazer com que ele desça? Ele disse: não, é que o muro é meu também. O muro é meu. A indecisão é minha. Se a pessoa não tomou uma decisão para servir a Deus, continua lá. Porque nós nascemos em pecado, como diz a Bíblia, falando mentira. Nós todos caímos. E aí Cristo veio para nos resgatar, tirar de lá. Aqueles que estão lá e aqueles que estão no muro. Mas o muro é do diabo. Então, veja, irmãos, que Deus, Ele trabalha através de nós. Eu estou saindo por outro lado, mas vamos seguir aqui. Por isso, veja, Jesus... Quem era o Senhor da seara? Ele mesmo. E ele disse: rogai, a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros. Quer dizer, peça para mim. Quer dizer, eu me completo em vocês e vocês se completam em mim. Por isso que ele disse: naquele dia eu oro ao Pai para que eles sejam um, como nós somos um. Ele deseja que nós seja um com Ele, como Ele é um com o Pai. Então, irmãos, nós vamos vendo com tudo isso o poder, quer dizer, da nossa confissão, da nossa verbalização. Por isso que há certos espíritos que a gente precisa verbalizar, falar, repreender, testificar que Deus é maior, que Deus venceu o mundo, que Deus esmagou a cabeça da serpente. Com a nossa, por isso Paulo disse: se nós crer com o nosso coração, vamos olhar aqui como é que ele diz. Mas o que diz a palavra? A palavra está junto de ti, não está longe. Deus não está longe. O poder de Deus não está longe. Está ao nosso alcance. Na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Como disse Paulo, porque se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé. Porque havia linhas doutrinárias naquele tempo que não criam na ressurreição. Os próprios discípulos, antes da aparição de Jesus, não estavam crendo na ressurreição. O próprio Tomé disse: se eu não ver as cicatrizes no seu lado, nas suas mãos, eu não vou crer. Então vamos dizer assim, o empenho dos apóstolos era o quê? Em primeiro lugar, fazer as pessoas crerem que Jesus ressuscitou. Se eles crescem que Jesus ressuscitou, então eles poderiam crer que Jesus morreu e ressuscitou por eles. Não é assim? Mas hoje nós já fomos mais além, né? Sabemos que ele ressuscitou.
mas nós temos que exercitar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Por isso, irmãos, aí está, quero que vocês vejam, aí está vamos dizer assim, o segredo. Por que uns flutuam e por que outros afundam? Por que uns chegarão e outros não chegarão? Depende o nosso posicionamento em relação à palavra de Deus. É o que vai contar. Porque nós temos, eu quero que vocês entendam isso, nós temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas falhas como humano, mas também, por maior grau ou menor grau, também temos a pressão do inimigo. Às vezes há pessoas que estão debaixo de um espírito errado, e se ele não lutar aquilo, se ele não vencer aquilo, aquilo irá vencer ele. Às vezes nós identificamos como espírito errado as coisas mais abertas, o roubo, a mentira, o adultério, mas tem tantos outros que nós devemos identificar e perguntar: isso vem de Deus? Se não vem, vem do inimigo. E devemos lutar e vencer. Então, por isso, Deus trabalha através do nosso posicionamento e da maneira que nós nos achegamos a Ele. Você veja, quando nós olhamos, estou saindo das minhas anotações, mas eu tenho uns outros exemplos que eu quero citar. Quando nós olhamos para a vida do jovem rico, acho que nenhum pregador nunca pregou sobre o jovem rico e nenhum ouvinte não ouviu várias vezes, porque é algo impactante. É algo que põe a realidade e põe cada um de nós para pensar. Quando ele não era um adúltero, ele não era um publicano, que era um dos piores raças para o povo hebreu, era um publicano. O que era o publicano? Era um judeu que se vendia para Roma para entregar aos seus próprios companheiros, para cobrar imposto. Então, era um aliado do inimigo. Aquilo era errado? Claro que sim. Era pecado. Mas o jovem rico não era nada disso, ele só tinha qualidades, com a exceção da riqueza que ele queria manter. Com a exceção, agora me foge a palavra, pode me ajudar? Da avareza, que a Bíblia diz que é como o pecado de feitiçaria, né? É isso, irmão Vladimir? Então, ele tinha isso. E olha que a feitiçaria, na escala, está lá embaixo, né? É um dos piores erros. Mas ele tinha, infelizmente, a ganância, o orgulho, tudo isso vai junto. A avareza. Mas no demais, não tinha como apontar um dedo. E não precisa um copo 100% de veneno para matar. O veneno em dose muito alta acaba a pessoa ainda não morrendo. Sabiam disso? A pessoa vomita e tal, e às vezes não morre. Eu soube de alguém que tentou se matar e tomou, acho que alguns remédios a mais ali, e o médico, claro que não vai atender com prazer uma pessoa dessa que tentou tirar a vida. O médico disse: da próxima vez me pergunte que eu te digo a dose certa. Quer dizer, toma um pouco a menos. E vai, quem sabe, amolecendo, baixando a pressão, dormindo e não acordando mais. Então, basta um pouco de veneno para fazer mal. E basta um espírito errado na pessoa. E como o pastor Febroni, há muito tempo atrás, ele pregou: você será julgado pela classe de espírito que está em você, que te domina.
Se é o Espírito de Deus, que bom. E se é o Espírito errado? Porque há pessoas que nunca roubou, quem sabe porque não teve uma boa oportunidade. Não adulterou porque não teve uma boa oportunidade. Mas o Espírito está lá. Então, nós vemos que esse jovem rico tinha todos os predicados, mas o seu coração estava preso na avareza. E ele foi ter com Jesus. Ele se aproximou de Jesus, mas ele não pôde obedecer a Jesus. Ele não abriu mão. Se ele não abriu mão, ele não se aproximou da maneira correta. E onde está ele hoje? Nós sabemos, no inferno, porque ele rejeitou o convite de Jesus. Quando Jesus nos convida a deixar o erro, a deixar, vamos dizer assim, a negligência e vir servir a Ele, nós não podemos rejeitar. Porque Ele está nos convidando para nos dar vida eterna. Mas ele simplesmente, a Bíblia diz que ele voltou pesarosamente e foi embora. Não teve a aproximação correta. Não teve a confissão correta. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Faça isso, isso e aquilo. Isso eu já fiz. Então vai, venda teus bens, dá aos pobres. E vem e siga-me e terás um tesouro no céu. Porque Jesus falou para ele, vamos dizer assim, o básico. E ele tinha tudo pontuado. E Jesus, como profeta, como Deus, então ele pensou, se um homem desse, com todos esses predicados, qualidades, ele não tem salvação, onde está o problema? E Jesus foi lá e viu, na avareza. E ele retirou-se, a Bíblia diz. Agora, fazemos um paralelo com o baixinho da figueira, você me foge, Zaqueu. Fazemos um paralelo com ele. Quem era Zaqueu? Até então. Infelizmente, um publicano. Quem era Mateus? Também um publicano cobrador de imposto. Então, mas ele se aproximou de Deus decidido que ele queria as bênçãos de Deus. Ele era pequeno, de baixa estatura, não era bem quisto entre o seu povo, não era bem quisto na igreja. Aí chegou o publicano, aí chegou o Zaqueu. Ficava difícil para ele estar no culto, né? Ninguém cumprimentava, ninguém queria saber, todos tinham suas dificuldades com ele. Mas ele decidiu que ele ia ver Jesus. Ele decidiu que ele daria um jeito de poder ver Jesus. Era baixinho, a multidão apertava. Ele subiu em uma figueira, como a Bíblia diz. E aí está, ali, a fé de Zaqueu, o desejo de Zaqueu, a determinação de Zaqueu fez conexão com Jesus. Jesus olhou para cima. Não só sabia que tinha um homem ali, mas sabia o seu nome. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou posar na tua casa. Os fariseus não gostaram, mas quando ele teve a honra, Jesus vai posar na minha casa, ele vai lá em casa, que bom. O que ele fez? Aquilo que estava no seu coração, ele confessou, ele externou. Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E dou a metade dos meus bens aos pobres. Jesus, se hoje chegou a salvação nessa casa, porque esse também era filho de Abraão. A dificuldade vem, a luta vem, a tentação vem, a fraqueza vem. O que nós nunca devemos é aceitar a derrota. Amém. Nunca confessar o contrário.
eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu não vou mais, eu não vou isso, eu não vou aquilo. Acho que eu nasci para isso, nasci para sofrer, nasci para isso. Não, nós não nascemos para sofrer, porque Cristo sofreu por nós no Calvário. Nós somos provados, mas temos a condição, cada um, de ser aprovado. Porque a fé nossa não está olhando na nossa capacitação, mas em Deus. Mas Deus precisa que nós nos posicione. Como nós vemos o exemplo, muito conhecido de Jó. Por que mais problema veio para ele? Se a pessoa sempre viveu no anonimato e sempre foi pobre, sempre foi, vamos dizer, meio doente, aquilo já faz parte da vida dele. Ele nunca, vamos dizer, nunca provou uma vida cheia de saúde. Ele nunca provou uma vida vamos dizer assim, de preeminência. Ele nunca provou uma vida tendo aquilo que tudo quer. Então aquilo ele tinha que... É a verdade, não é? Mas agora imagina, não era assim Jacó, não era assim Jó. Mas ele tinha essa qualidade. Observaste na terra o meu servo Jó, um homem justo, que desvia-se do mal, obediente, que teme a Deus. Deus sabia que ele temia. E Deus sabia, eu posso abençoar Jó, posso dar tudo para ele, que ele não vai tirar os olhos em mim e pôr na riqueza. Ele vai continuar olhando para mim e agradecendo pela riqueza. Deus sabia disso. E aquilo que ele tinha, ele sabia que ele tinha recebido de Deus. Ele não estava confiando aquilo, o meu braço fez, a minha capacidade, a minha inteligência. Mas ele sabia que aquilo tinha vindo de Deus. A sua riqueza, a sua, como que eu quero dizer, a sua popularidade, tinha vindo de Deus. Deus tinha feito ele importante. Mas o diabo não deixa de cutucar. Por isso que a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, nos acusa diante de Deus de dia e de noite. E se ele pudesse, nenhum de nós estaria aqui. Então, só em estar aqui já é uma bênção de Deus. Como a Bíblia diz que ele anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Mas graças a Deus, que ao redor do cristão, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos filhos de Deus, dos que temem a Deus. Então, Ele tem sido bondoso conosco e o desejo de Deus é que nós volte ao Éden restaurado. O desejo de Deus é que nós não fique do lado inimigo, em cima do muro, mas que nós fique do lado daqueles que representam os céus. Aí o diabo contra-atacou, Também o Senhor tem abençoado ele. É vamos dizer assim, o fulano de tal lá da região, o conselheiro, isso, aquilo. O homem tem riqueza, o homem tem saúde, mas Deus disse, não, mas ele não me serve por causa disso, pode tocar, só não toque na sua alma. Quantas vezes o diabo vem para nos eliminar, vem o problema, vem às vezes a enfermidade, diz, mas não toque na alma dele, ele me pertence, e Deus tem prazer de nos restaurar. Deus tem prazer. O diabo foi e tocou. Depois foi de novo e tocou, vocês sabem. Primeiro tirou as riquezas, depois tirou a saúde. Mas a Bíblia diz, em tudo isso, Jó não blasfemou de Deus. Jó não pecou contra Deus. Ele em nenhum momento ele deu vazão, melhor dizendo,
para os problemas, para dizer que Deus não se importava com ele. Deus se importa com todos. A Bíblia diz que Deus não quer que algum se perca, mas que todos venham ao conhecimento. Mas quer dizer, a maioria, muitos, milhões que se perderão. Por quê? Porque eles não se posicionarão, eles não tomarão, quer dizer, posse das bênçãos de Deus. Eles não pegarão, vamos dizer assim, o salva-vida que Deus enviou, que é a sua palavra. E aí você veja um exemplo, né, como nós temos hoje, exemplo de pai, de mãe, de pastores, que realmente se preocupa, não só por si, mas se preocupa pelos seus filhos. Como disse Salomão, cria o teu filho no caminho que ele deva andar. Plante o evangelho ali. E quando ele for mais velho, ele não se apartará. Agora, quando não se planta o evangelho, pois não adianta se admirar por quê? Que não quer nada com as coisas de Deus. Agora, se você plantou, você fez a tua parte, você tem crédito diante de Deus para dizer, Senhor, eu fiz. Não fui perfeito, porque nenhum é perfeito. Eu fiz o que eu podia fazer, mas não escapou agora das minhas mãos. O que eu vou fazer? Eu não tenho mais o controle. Quando eu tinha, eu reunia, eu fazia os cultos, eu levava a igreja, eu ensinava, eu orava junto. Mas agora já passou, não posso mais fazer nada. Está em tuas mãos. Deus irá honrar aquilo. Então deixa que de agora em diante eu tomo conta. E muitos pais, muitas mães, não verão a salvação dos filhos. Quer dizer, melhor dizendo, a salvação dos filhos e não verão a resposta das suas orações enquanto vive. Alguns vê, boa parte vê, mas muito não. Eles se foram, mas o exemplo segue continuando aqui. A sua vida segue influenciando. Eu tenho que seguir o caminho do pai e da mãe, porque eu preciso vê-lo. Eu quero encontrar de novo, eu quero viver com ele, eu quero morar com ele. E eu sei o caminho que ele trilhou e é por ali que eu vou trilhar. Que Deus ajude cada um. Eu lembro que eu acompanhei um caso de uma irmã que estava com câncer e vinham de um ministério um tanto complicado, né? E isso tudo prejudica, né? E as filhas não serviam a Deus, mas elas sabiam que o Deus que a mãe servia era correto. Elas sabiam, a ponto de dizer para mim, eu sei que se eu não seguir o caminho da mãe, eu não vou chegar lá. Que Deus ajude elas. A gente não... Há muitos casos que a gente não tem mais contato, né, com as pessoas, mas eu sempre lembro nessa palavra que ela disse, até o local que ela me disse. E Deus foi tão bom com a irmã que deixou um rastro. E quantos têm deixado o rastro? Quantos têm visto o agir de Deus enquanto vive? Mas quantos que verão, quer dizer, a resposta das suas orações quando estiver lá em cima, um a um, como diz a Bíblia, um a um de entrar havemos nesse lar de bem supremo, quando o Salvador chamar, a mim e a ti. E a Bíblia diz que Jó, ele fazia sacrifício por ele e pelos seus filhos. Vamos dizer, ele orava por ele mesmo e orava pelos filhos. Ele, naquele tempo, para se achegar a Deus, eles precisavam fazer um sacrifício de um animal, né?
Hoje nós não precisamos mais, porque aquele sacrifício apontava para Cristo. Mas vamos dizer, ele fazia um, esse é para mim, e esse outro é para os meus filhos. E ele dizia, quem sabe, isso que ele nem sabia se eles tinham pecado. Quem sabe os meus filhos pecaram. E Deus o honrou. Deus o honrou. Porque quando Deus o restaurou, ele recebeu tudo em dobro aqui, com exceção dos filhos. Ele recebeu 11, né? Creio que foi, ele tinha 11 filhos. Mas por que então, se ele tinha 5.000 ovelhas, ele recebeu 10.000 camelos, isso e aquilo, por que teria que receber 22 filhos, né? Era lógica. Mas não é assim, porque os 11 primeiro ele já tinha recebido, estavam guardados na glória. E agora ganhou outros 11. Então ele tinha 11, ficou com 24. Por quê? Porque ele soube aproveitar aquilo que estava a seu dispor. E como o profeta diz, que o livro de Jó é o mais antigo. Nós não vemos Moisés falar de Jó, não vemos ninguém, nem Davi, é um livro isolado, porque é mais antigo. Mas ele viveu para Deus. E aqui no livro de Jó, quero ler na íntegra o que ele disse, o que ele verbalizou, o que ele falou, o que ele testificou. Quem me dera. Ele está testificando da fé, da visão espiritual, do que ele sabia. Por isso ele disse, quem me dera. Quer dizer, o meu desejo, agora que as minhas palavras se escrevessem, quer dizer, as minhas palavras que eu vou falar, não pode ficar no anonimato, ela precisa ser falada, ela precisa ser escrita, porque é muito glorioso. Que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravasse no livro. Vai ficar por toda a eternidade. Você quer isso, Jó? Então vai ser isso. E que com pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpido na rocha das eras, em Deus, na eternidade. O que você quer, Jó? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida minha pele, ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão, por isso meu coração se consome dentro de mim. O que você quer que escreva, Jó? O que você quer que fique gravado no livro e com chumbo e pena de ferro na rocha? O que eu quero? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele vive. E um dia com esses olhos e não outro eu verei. Aconteceu sim. Ele viu não só o dele, mas o nosso Redentor se levantar um dia na Palestina e dizer, vamos embora, filhos, porque o dia já está raiando em Jerusalém. E ali levantou-se Jó, ali levantou-se Abraão, ali levantou-se Isaac, ali levantou-se José, e rumaram com ele para a eternidade. É para isso que nós vivemos, é para tomar Deus em sua palavra, é para viver, para confessar, para se achegar a Deus da maneira correta, com fé. Ah, mas eu não tenho força. Ah, mas eu sou fraco. Se tu é fraco, Deus te fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Por isso que o apóstolo São Paulo diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem,
são as coisas que Deus preparou para aqueles que o temem. A gente tem noção como será ali. Não teremos mais velhice, não teremos mais tristeza, não teremos mais morte, não envelheceremos, não teremos preocupação, não teremos tristeza, não teremos calor, não teremos frio, somente a paz. Nós temos uma noção, mas Paulo disse, não subiu ao coração do homem, nem o olho nenhum viu, nem ouviu aquilo que Deus preparou para o homem, que serve a Deus. Conheço um homem, disse Paulo, conheço um homem que se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, que esteve até o 7º céu, é isso? Qual é então? Me foge. É o 7º, né? E ouviu palavras inefáveis. Que ao mortal não é mister falar. Quem é esse homem? Era ele mesmo. Primeiro profeta e o último. Primeiro mensageiro e o último estiveram lá em cima. William Branham esteve lá em cima também. Ele estava deitado com as mãos para trás e pensando como será que será do outro lado. Ele cria que nós antes da ressurreição seríamos como uma nuvenzinha voando. E ele disse, eu pensava que eu iria passar pelo irmão Neville como também uma nuvenzinha, e ele uma nuvenzinha, e eu ia conhecer pelo sorriso, a nuvenzinha voando e esperando a ressurreição. E daí a voz disse, você quer? Quer conhecer o que está além do véu? Isso me ajudaria muito. E num instante, ele estava lá. E ele olhava para baixo, via o seu corpo deitado, mas ele estava lá. E pessoas, no resplendor da juventude, vindo e dizendo, olá, precioso irmão Branham. E ele viu uma irmã que veio, 21, 22 anos, e ela estava feliz, e a voz que o acompanhava disse, sabe quem é essa? Não, ela tinha mais de 90 anos na terra quando você a conduziu para Cristo, por isso ela está feliz. Ela estava indo em direção ao abismo, mas você conduziu a Cristo. Por isso, irmãos, que nenhum de nós que conhece isso perca, porque aí vai ser muito difícil. Será muito glorioso do outro lado. E com tudo isso que sabemos que Paulo fala, que o irmão Branham fala, que as pessoas que têm experiência do outro lado falam, nós ainda não temos noção. Não sabemos como eu disse, temos uma noçãozinha, que vai ser bom demais. Não subiu ao coração do homem. Olho, ouvido, nenhum ouviu, nem olho viu. Por isso, Paulo diz, as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Por isso, irmãos, que possamos olhar os exemplos de Marta e Maria. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olhar o exemplo do centurião. Não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Eu sou homem de autoridade, digo ao meu soldado, vai, ele vai, digo, vem, ele vem, e ai se não ir, com outras palavras. E ai se não voltar. Seu militarismo hoje é rígido, imagina naquele tempo. Eu tenho autoridade. Eu mando e eles vão. O Senhor também tem autoridade. Diga somente uma palavra e meu criado sarará. Será que havia possibilidade de ele voltar sem a bênção? Não. Então, irmãos, que possamos nos achegar a Deus
com todo o nosso coração, assim como se achegou a cananeia, que é a mesma Sírio-Fenícia, né? Se achegou a Deus determinada em levar a bênção. Se muitos gozam das suas maravilhas, por que não eu também? Não passes de mim, ó eterno Salvador. Muitos eram libertados, curados, por que não a filha dela? Ela encontrou empecilho, mas ela não desistiu. E a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós encontramos empecilho, mas como disse Paulo, nada poderá nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, disse ele, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma dessas coisas poderá nos separar do amor de Deus. Vamos até o final. Quanto tempo ainda? Eu não sei. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: se tu chegares primeiro que eu, avisa que eu também vou chegar. Se tu chegares primeiro, pode avisar a população lá em cima que nós iremos chegar, porque nós estamos olhando para o mesmo Deus que Paulo olhou, que Zaqueu olhou, que o ladrão da cruz olhou. Nós chegaremos pela graça de Deus. Que Deus nos ajude a cada dia ir deixando as coisas. E é Deus quem nos capacita. Por isso diz a Bíblia: diga ao fraco, sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte, porque eu estou olhando para o Deus que criou os céus e a terra. Ele pode derrubar as muralhas de Jericó. Ele pode destruir os inimigos. Ele pôde fazer com que os inimigos de Jeosafá se desentendessem entre eles, 3 reinos, e se destruíram todos. Josafá, a peleja não é vossa, disse o profeta. Parai e vede o livramento do Senhor. Credes no Senhor e sereis prósperos. Crede nos seus profetas e prosperarão. Crede em Deus. Crede nos seus profetas, disse Josafá. E então ele se aconselhou. Chegou para os sacerdotes, para os capitães, disse: você viu que Deus disse para o profeta que a luta não vai ser nossa? Então, se não vai ser nossa, nós não vamos ter que lutar. Então vamos fazer o quê? Vamos marchar e vamos então botar vamos dizer assim, a igreja na frente, o ministério na frente, os cantores na frente, os sacerdotes na frente. Mas, quem sabe eles olharam vindo lá e disseram: mas o que passou na cabeça desse rei? Vim guerrear com nós cantando. Está vendo como é que eles estão vindo? Não vai nem dar graça. Mas não demorou para se desentender e a coisa inflamar. E a Bíblia diz: ao tempo que eles louvavam a Deus, enquanto eles louvavam, Deus deu a eles a vitória, o arraial do inimigo. Se desentenderam e foram desbaratados. Terminando, quero concluir que eu estava falando de Jó. Olha a postura. Seus amigos, que era para ser amigo, tem amigo que tem aquele ditado que diz que é amigo da onça, né? Com um amigo desse não precisa inimigo. Só sabe acusar. Só sabe mostrar o erro. Vamos mostrar os pontos positivos? Vamos ver o que tem de bom nessa pessoa? Até para corrigir a pessoa, o pastor deve olhar: veja, tem alguma coisa de boa? Então elogia isso. Diz: nisso aqui, irmão, você está bem. Nisso aqui você está ok. Você é exemplo, mas nisso aqui você precisa mudar.
Mas há aqueles que só acham defeito. Ninguém presta. Ele presta. E assim eram os amigos de Jó. Ó, Jó, você é um pecador oculto, rapaz. Em outras palavras, você é uma vergonha. Com essa aparência tua, essa posição tua, e você pecando para Deus fazer isso com você? Não sabemos como falou, mas que eles falaram que ele era um pecador oculto, eles falaram. Ele disse, não. Sofrendo de dor, perdeu os filhos, perdeu toda a sua riqueza. Não, eu não pequei contra Deus. Porque vocês não estão entendendo nada. Não estou compreendendo nada, mas eu não pequei. A mulher diz, Jó, você ainda retém tua fé em Deus? Você ainda mantém esse Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Vamos dizer, amaldiçoa esse teu Deus e bota uma corda no pescoço e acaba com tudo. Veja como o diabo é oportunista. Tu falas como uma doida. Veja como ele sabia que tudo que ele tinha recebido de Deus. Que ele tinha de riqueza, de saúde, isso e filhos. Você fala como uma doida, nós vamos receber só o bem de Deus e não o mal. Deus deu, Deus tomou. Mas chegou a hora que porque a conta chega. A benção chega, mas a conta também chega. Não pense que pode ser um rebelde, que pode falar isso, falar aquilo, e fazer aquilo outro, que a conta não chega. Chega! Por isso, Deus disse para os amigos de Jó, olha, vocês não falaram que era reto diante de mim, não. Quer dizer, a conta está chegando. Mas você tem uma alternativa ainda. Pede para Jó, amigo de vocês, orar por vocês, que ele eu escuto. Mas vocês eu não escuto. E há coisas que precisa, sim, nós sabemos, de intercessão sacerdotal, sim. E Deus ouve. E eles foram. Jó lá na cinza, se coçando, lá na cinza, cheia de lepra, e chega os dois. Os três. Quem sabe Jó pensou, vamos começar a acusar de novo. Já não chega o problema. Mas essa vez foi diferente. Jó, é o seguinte, nós estamos em apuro. Deus diz que não ouve nós. E é para você orar por nós. E agora, você ora por nós? E a Bíblia diz, e ao tempo que Jó intercedia pelos seus amigos, Deus virou seu cativeiro. Quer dizer, Jó, eu preciso te abençoar, mas para te abençoar, então eu preciso que você se coloque, interceda pelos teus amigos. Eu preciso salvar eles e eu preciso que você fale, Jó. E ao tempo, eu gosto disso, ao tempo que ele intercedia, quem sabe ele olhou e as lepras começaram a desaparecer. E as coisas começaram a melhorar, e os filhos começaram a vir. E quando ele olhou, já tenho 500 cabras. Já tenho o que eu tinha antes, agora... Chegou o tempo e disse, não, agora já tenho 1000. Deus é um Deus que Ele trabalha em conjunto conosco, que Ele tem prazer em nos abençoar. Às vezes nós não vemos. Quantas vezes Ele nos livrou? Mas Ele tem nos dado, sim. Eu falo de mim, né? Você pode falar de você. 100 vezes tanto. Ele tem me dado. Se Deus ainda não te deu 100 vezes tanto, continue crendo, servindo a Ele, que Ele vai te dar. Mas nós não estamos servindo Ele por 100 vezes tanto nessa terra. Nós estamos servindo a Ele porque Ele nos amou primeiro e Ele nos deu vida eterna, Zoe, que quer dizer vida de Deus. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Que a bênção de Deus acompanhe cada um e que Deus sempre coloque a palavra dEle, o ânimo dEle, o incentivo dEle nos nossos corações.
Nós temos aqui o pedido de oração do irmão Gildair, pelo irmão Nelson, que não tem estado bem, além já do Alzheimer, né? E nós, Deus nos fez reis e sacerdotes. Não é só o pastor, todos nós. Reis para quê? Para dominar sobre o pecado. Sacerdote para interceder. Vocês lembram aquilo que eu conto? Deixa eu segurar vocês um pouquinho mais. Nós já estávamos cansados, e o pai muito mais, de ir para o hospital, sofrer lá, picar, procurar veia e ficar lá no hospital, já com ferida de pressão, né, úlcera de pressão, de ficar deitado. Estava cansado. Falava no hospital, ele chorava. E nós sabíamos que ele estava no final do caminho. E aí uns filhos, vendo isso, sabia que o pai não merecia sofrer mais e ir para o hospital, porque ele estava indo embora. Quem não sabia que ele estava indo embora? Até o médico dizia isso. Mas tinha aqueles que, não sei porquê, cabeça, não, se der febre, nós temos que levar. Primeiro concordou, mas depois não. Então vamos fazer o seguinte, se der febre, nós vamos levar. E a infecção faz o quê? Febre. Qualquer até dor de garganta dá febre. E ele estava com infecção e foi disso que ele foi. E aí a gente conversei com o pastor Daniel. Daí nós dissemos, nós estamos vendo o diabo aí, que ele está querendo fazer uma bagunça. É o diabo, porque o pai ele vai ir. Mas ele quer botar alguém aí para dizer, está vendo? Está vendo? Pela votação, como eu disse, a maioria ia conseguir votar para não levar ele de volta para o hospital, mas dar os cuidados paliativos em casa. Mas e aí? Daí o que nós decidimos? Não, vamos fazer o seguinte, vamos orar, para que não dê febre. E a infecção era tanto que dava para ver na urina a infecção ali, acho que o pus, sei lá o quê. E aí o que a gente fez? Senhor, não permita que dê febre nele. Aí um dia, que era a minha noite de cuidar, eu estava lá, eu pensei. Porque geralmente 8, 9 da noite é que dava febre. Humanamente eu pensei, sabe o que é burlar? Burlar é enganar. Quer dizer, eu vou burlar a situação da febre. Em outras palavras, né? Pensei, já que querem levar se der febre, então vamos fazer o seguinte, eu vou medicar antes do horário da febre, e quando chegar o horário não vai dar febre. Pensei. Mas daí eu pensei, mas que tipo de fé é eu? Não deu fé porque eu enganei, eu mediquei. Que tipo de fé? Não fizemos aquilo, né? Não deu febre. Não deu febre, ele ficou, não sei se uma semana. Depois foi para casa. Nós devemos saber que nós temos poder em nossas mãos. Eu tenho que saber que eu não vou precisar sofrer, eu posso escolher o tipo de morte que eu vou morrer. Eu tenho que confiar. Se confiar, será assim. Também podemos confiar pelos nossos queridos, e eles não precisam sofrer, porque Cristo já sofreu por ele. Nós vamos orar agora para o irmão Nelson, que Deus não permita ele ficar sofrendo. Que Deus esteja com ele. Se os dias dele têm findado, que Deus leve. Um dia nós vamos encontrar com cada um dos nossos. E aquilo que concordar entre 2 ou 3 será concordado no céu. Vamos orar. Senhor Deus, Tu és o nosso Pai. Tu és o Todo-Poderoso.
Tu conheces o nosso coração e nós cremos que o Senhor levou as nossas iniquidades no Calvário e que as nossas dores o Senhor pagou ali. Por isso, ó Deus, nesse momento, junto com a igreja e como sacerdote do Deus vivo, nós vamos interceder pelo irmão Nelson, que o Senhor esteja com ele ali, e repreendemos todo o mal. Se os dias dele não têm findado, que então ele melhore, mas não queremos ele sofrendo. Mas se os seus dias estão chegando ao fim, como ministro do Senhor, como Jó intercedeu pelos seus amigos, nós também intercedemos pedindo o perdão, pedindo a graça, pedindo que o Senhor esteja com o nosso irmão e que o Senhor o conduza para o descanso, para ele encontrar com aqueles que estão lá, e logo nós também estaremos com ele. Nós intercedemos e pedimos que o Senhor faça aquilo que é melhor para o nosso irmão, e que ele não fique sofrendo, mas que ele seja, ó Deus, abençoado por Ti, que ele sinta o poder do Senhor ao seu lado, e como ministro e junto com a Tua igreja, nós intercedemos por ele e colocamos a vida dele completamente embaixo do sangue, e rogamos o perdão, e rogamos as bênçãos, a paz do Senhor. E através do sangue do Senhor Jesus Cristo, nosso irmão está justificado, não deve mais nada. E que a bênção do Senhor seja com todos os nossos irmãos, nosso povo, como também o povo do Senhor ao redor da terra. Em nome de Jesus Cristo, rogamos e te agradecemos, e agora pedimos a bênção do Senhor. Despeça-nos na tua paz, e que o Senhor esteja com todos. Pai, o Senhor é a dose mais forte, é a dose de alegria, é a maior dose de paz. Que a paz do Senhor, a prosperidade, a bênção, a saúde esteja com todos os teus filhos, porque nós cremos que fomos comprados pelo sangue de Deus ali no Calvário. Amém. Deus abençoe a todos. E assim estamos despedidos. Vamos em paz.